O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez e Ele continua fazendo maravilhas na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso, como diz o salmo da liturgia de hoje, o salmo 149, o Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Meu irmão e minha irmã, quais são os motivos que você tem hoje para cantar ao Senhor Deus, para louvar ao Senhor? Certamente temos muitos motivos para louvar, para agradecer. A atitude do cristão deve ser sempre, sempre de agradecimento. Sabe por quê? Porque nós podemos estar passando por momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos uma única certeza, que Deus jamais, jamais nos deixará sozinhos. Jesus jamais vai deixar o nosso barco. Ele vai estar sempre dentro do nosso barco, nos ajudando. E na hora certa ele vai agir. Na hora de Deus ele vai agir. Ele tem a sua hora. Nós temos a nossa e ele tem a dele. Portanto, na hora certa ele vai agir em nosso favor. Por isso, como diz o salmo da liturgia de hoje, nós somos convidados a cantar ao Senhor Deus um canto novo, um canto de alegria, um canto de gratidão. E, ao mesmo tempo, nós também podemos elevar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos sonhos, nossos desejos. Por isso, agora, neste momento, vamos rezar e trazer presente todas as crianças, todos os adolescentes e jovens. Vamos trazer presente para a nossa oração aquelas pessoas que você conhece, mas também vamos trazer aquelas que pediram as nossas orações. João Guilherme, Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos e Pedro Lucas. Também vamos rezar pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pela Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho. Vamos trazer presente também a Marioli, Aliene Santana, Janicléia Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral. Vamos rezar também pelo Jorge da Cunha, o Marcos e toda a família, pelo Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina. Rezemos também pelo Seu Francisco, pela Vera Lúcia Mororó, pela Lúcia Maria da Silva, e vamos rezar também, trazer presente a Leila, ela que faz parte da Pastoral da Família, aqui da paróquia, e de Juraci Júnior. Vamos rezar também por todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento se encontram desempregados. Rezar também pelos nossos doentes, aqueles que estão nas suas residências, mas também aqueles que estão internados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, lembrando que nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Hoje nós vamos abrir em Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles
E deu o nome de apóstolo a estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém, das cidades de Tiro e Sidom, que ficam à beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos acompanhar Jesus, fazer uma contemplação. Nós vamos subir com Jesus neste momento, meu irmão e minha irmã. Vamos nos preparar para subir com Jesus ao monte, ali onde ele passou a noite em oração com o Pai. E quando amanheceu, Jesus tinha uma grande missão. E neste momento nós vamos nos colocar diante de Jesus. E assim como Jesus chamou os 12, Jesus chamou todos pelo nome, Simão Pedro, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Vamos também neste momento escutar Jesus chamando o nosso nome. Por isso, nesse silêncio profundo, na montanha, junto com Jesus, nós vamos também escutar Jesus pronunciando o nosso nome. Então vamos ficar em silêncio, lembrando que nós estamos na montanha. E a montanha é o lugar de encontro com o nosso Deus. Jesus estava ali porque ele queria conversar com Deus. Ele passou a noite em oração. E certamente falou de você para o Pai. Certamente ele falou de você para o Pai. E agora ele pronuncia o teu nome, te chamando para segui-lo, para segui-la. E depois que Jesus pronunciou o nosso nome, assim como também o dos discípulos, Jesus não fica eternamente na montanha. Ele desce. Ele desce, como diz o próprio texto do Evangelho. Ele desceu do monte com eles. Ele desce do monte nesse momento e nós vamos descer com ele também. E ele vai parar diante de uma grande multidão. Jesus não fica na montanha, ele faz a experiência, ele se encontra com o Pai. E ele desce, ele vai para a planilha, ele vai para a planície, ou seja, ele vai para um lugar plano. E ali ele encontra uma grande multidão, pessoas de toda parte, de Jerusalém, da Judéia, mas também das cidades pagãs, Tiro e Sidom. Portanto, ali estavam todos misturados, pessoas de Jerusalém, mas também aqueles pessoas pagãs, né, que eram consideradas pessoas impuras. Mas aqui também tem uma grande multidão de pessoas que precisam ser curadas, doentes. E você, neste momento? Você está com Jesus no meio dos discípulos ou você se coloca do lado, no meio das pessoas que precisam de cura?
das pessoas que estão doentes. O texto diz que muitas pessoas atormentadas por espíritos ruins ficaram curadas. O texto diz que muitas pessoas que estavam doentes ficaram curadas. E que todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava a todos e a todas. Meu irmão e minha irmã, você nesse momento tem necessidade de cura, você precisa de cura? Lembre-se que basta tocar em Jesus para ser curado, para ser curada. Por isso, neste momento, nós somos convidados e convidadas a ficarmos juntas e juntos de Jesus para ser curado, se houver necessidade, ou para ajudar a organizar o povo, as pessoas, para serem todas tocadas por Jesus. É interessante, meu irmão e minha irmã, que a nossa oração deve nos levar à planície, para o lugar plano, ali onde tem todos os tipos de pessoas, onde tem pessoas necessitadas. A nossa oração, assim como a oração de Jesus, devemos aprender do Mestre. Ele sobe para a montanha, ele se encontra com o Pai. E sempre que Jesus tinha alguma decisão a tomar, quando ele tinha alguma coisa importante para fazer, ele subia para a montanha, ele se encontrava com o Pai. Aqui, hoje, aparece a escolha dos discípulos. Mas em outros momentos, antes da sua morte, quando ele queria, quando ele curava alguém ou quando ele precisava curar alguém, geralmente ele se dirigia ao Pai. A nossa oração também deve ser assim. A gente precisa subir a montanha sempre para esse contato, para esse momento íntimo com Deus, sobretudo nas tomadas de decisões. Nunca vamos tomar uma decisão sem consultar ao nosso Deus. Se a gente consulta a Deus ao tomar qualquer decisão, com certeza a gente não vai se arrepender depois. Jesus fez sempre isso. Então nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, subir para a montanha com Jesus e depois descer com Ele para ir ao encontro daqueles e daquelas que precisam de saúde, que precisa de carinho, que precisa de amor, que precisa de um abraço, que precisa ser acolhido. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos ajude a entender, que o projeto de Deus, ele só vai se realizar mesmo com a nossa contribuição, com a nossa participação. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.